Meus queridos irmãos, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos o nosso irmão Ivan Ribeiro para fazer uma palestra para a gente, nos agraciar sobre os expoentes do Espiritismo, né? Falando um pouco sobre Agostinho do Hipona. Será uma palestra bem proveitosa, eu tenho certeza disso. Sejam todos bem-vindos. Inicialmente vamos para a nossa prece inicial, né? Rogando a Deus o entendimento, a paz, a harmonia, para que possamos, através dele, termos uma palestra de paz, de esclarecimentos. Então, vamos levar nosso pensamento a Jesus, ao Divino Mestre, rogando a Ele, através de Jesus, dos mentores espirituais que nos envolvem nesse momento de fraternidade, de comunhão, e dizendo assim: Senhor Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, através do nosso irmão maior, Jesus, e todos os seus mensageiros de paz, ilumina-nos, Senhor, nesse momento, rogando a Ti a paz, a harmonia, a caridade, o amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Com esta prece, Senhor Jesus, damos por aberta a nossa palestra nesta tarde de domingo. Assim seja, graças a Deus. Pedimos a todos os participantes, todos os nossos irmãos de Ideal Espírita, que permaneçam com o microfone desligado, para que a nossa comunicação seja mais saudável, a gente possa se comunicar, ouvir sem eco, sem nenhum ruído. Então, quero passar a palavra ao nosso irmão Ivan Ribeiro, que dará prosseguimento às nossas atividades nessa tarde de domingo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Meus irmãos, uma boa tarde. Antes de tudo, quero agradecer essa oportunidade que me está sendo dada. Para mim é uma alegria muito grande poder falar dessa grande figura do cristianismo e, por que não dizer, também do espiritismo, que é Agostinho do Hipona. E a justificativa da escolha de um santo católico para assunto da nossa reflexão repousa no fato de ser Agostinho de Hipona o mentor do estado do Rio Grande do Norte. Mas o que é um mentor? No livro Diretrizes de Segurança, Divaldo Franco e Raul Teixeira vão nos dizer que mentor é aquele espírito que dirige uma atividade ou que guia determinado indivíduo ou grupo. Isso é legal da Schubert, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, afirma o seguinte: os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assegurar
as futuras atividades. Então, uma casa espírita, ela, antes de surgir aqui na Terra, ela já estava programada na espiritualidade. Isso ali, Caldas Schubert vai nos dizer ainda que a escolha do mentor, que dará nome a uma casa, reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Diante dessa realidade apresentada por Sueli Caldas, poderíamos nos perguntar: qual a afinidade existente entre um espírito que nasceu e morreu na África e o nosso Rio Grande do Norte? No site da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, lá, quando trata das origens, nós iremos encontrar a resposta. Nos anos 20 do século XX, mais precisamente em 29 de abril de 1926, nasce a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, fruto da fusão do grupo de estudos psíquicos Teresa de Jesus e do Centro Espírita Humanitário Agostinho de Hipona, ambos fundados em 1921. Então aqui nós encontramos a resposta, né, de Agostinho de Hipona, seu mentor de todo o estado do Rio Grande do Norte. Porque a Federação Espírita do Rio Grande do Norte surgiu exatamente da fusão de dois centros espíritas. E um desses centros tinha a denominação de Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona, nos vários escritos da literatura espírita, nós vamos encontrar muitas mensagens desse santo, né? Ou algumas passagens que fazem alusão a ele. Como o nosso tempo é curto, nós vamos pegar alguns poucos desses ensinamentos e apontamentos. E nós iniciamos nossa trajetória com a mensagem transmitida pelo Espírito Erasto, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim, né, abolir a lei, o item 11. Erasto, um discípulo de São Paulo, vai nos dizer o seguinte a respeito de Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Vejam a colocação. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve suas mais sólidas bases. Vejamos bem.
que vem a ser pai da igreja? No dicionário de termos religiosos e afins, Aquilino Pedro nos dá a seguinte definição: os pais da igreja, escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, mestres da teologia, cujos escritos continuam alimentando a fé da igreja. A eles recorrem os papas, os concílios e os teólogos de todos os tempos. Vejam como estes senhores, como estes irmãos foram importantes na história e no caminhar da igreja e do cristianismo. Concílio Ecumênico Vaticano II ocorreu no século XX. Mas lá nos documentos emanados desse concílio, nós vamos encontrar muitas orientações desses pais da igreja. E a afirmação de Erasto, quando ele diz: Agostinho pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Vejam bem. A que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Essa afirmação de Erasto é confirmada por Leon Denis, que estende esse débito aos pais da igreja, não só à cristandade, mas ao próprio espiritismo, codificado por Kardec. Vejamos algumas passagens de livros de Leon Denis, que vêm confirmar essa nossa afirmação. No livro Cristianismo e Espiritismo, na página 69, ele vai nos dizer: as aparições que assinalam os primeiros tempos do cristianismo não são fenômenos isolados, mas a manifestação de uma lei universal eterna que sempre presidiu as relações entre os habitantes dos dois mundos. Vejam bem. E Leon Denis, nesse livro citado, ele nos traz vários exemplos dessa comunicação entre esses dois mundos, né, que era realizada pelos primeiros cristãos. E na página 72, ele ainda nos diz: o cristianismo primitivo afeta esse caráter particular de ter aproximado as duas humanidades, terrestre e celeste. Tornou mais intensas as relações entre o mundo visível e o invisível. E na página 369, Leon Denis vai nos dizer o seguinte: essa obra de Daquet apresenta um quadro da igreja primitiva muito diferente do que comumente se imaginava. Os cristãos desse tempo
conheciam perfeitamente as práticas necessárias para se entrar em comunicação com os espíritos e não perdiam ocasião de a cultivar. Então vejam que esses primeiros cristãos, esses teólogos, entre eles Agostinho de Hipona, eles acreditavam nesse intercâmbio, nessa comunicação entre mundo visível e mundo invisível, que é, na realidade, uma das colunas da doutrina propagada por Kardec. E ainda, a respeito desse assunto, Leon Denis, no outro livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma: o cristianismo primitivo possuía o verdadeiro sentido do destino, mas com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto desapareceu pouco a pouco. Entretanto, os primeiros padres da Igreja pronunciaram-se em favor da transmigração das almas. Aqui tornando um pouco mais claro, né? Quando Leon Denis vai nos dizer com as sutilezas da teologia bizantina. Então aqui nós lembramos que o Império Romano de repente se dividiu em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, o imperador Constantino transfere a capital do Império para Bizâncio e muda o nome da cidade para Constantinopla. E quando ele se transfere para Constantinopla, ele deixa o governo de Roma com o bispo de Roma, que é o Papa. E lá em Constantinopla, o imperador era muito mais papa do que imperador. E em Roma, o bispo era muito mais imperador do que bispo. Então, os primeiros concílios, ou os concílios daquela época, foram convocados pelo imperador. E aí surge a teologia bizantina, de Bizâncio. O sentido oculto desapareceu. Que sentido oculto é esse? Leon Denis vai nos dizer que os evangelhos têm um sentido oculto, porque Jesus, quando foi anunciar a doutrina que ele veio trazer para nós, quando ele se dirigia às multidões, ele falava através de parábolas. Então, as parábolas eram histórias que transmitiam de maneira figurada aquela mensagem, aquele ensinamento. Mas, aos apóstolos, Jesus esclarecia
aquelas passagens que eram mais difíceis de entender. Então, um exemplo disso. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele depois explicou para os apóstolos o sentido daquela parábola. Então nós vamos ver lá também em Leon Denis, muitos dentre os padres da igreja afirmam que os evangelhos encerram um sentido oculto. Orígenes diz: as escrituras são de pouca utilidade para os que as tomem como foram escritas. A origem de muitos desacertos reside no fato de se apegarem à sua parte carnal e exterior. Procuremos, pois, o Espírito e os frutos substanciais da palavra, que são ocultos e misteriosos. Então aqui a gente vê que a palavra de Jesus, ela tinha aquele sentido mais popular, poderíamos dizer. Jesus usava uma linguagem que o povo entendesse. Mas essa mensagem que ele transmitia, ela tinha um sentido oculto que somente aqueles que estavam mais perto dele eram capazes de assimilar no contato com ele. A esse respeito, o Espírito Bezerra de Menezes, em mensagem transmitida em 1999, num congresso lá em Goiânia, ele vai nos dizer: o mestre, como educador, após os inúmeros deveres públicos do dia, recolhia-se em colóquios íntimos com os corações dos apóstolos. Ampliava-lhes as perspectivas sobre os ensinos, dimensionava as realizações extrafísicas em torno dos feitos de todo o grupo e respondia a questões simples, porém de rara profundidade moral. Então a gente vê que Agostinho, junto com esses padres da igreja, eles entendiam isso. E eles esclareciam essa parte oculta do Evangelho. E é interessante ver que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que a revelação dessa parte oculta do Evangelho de Jesus. E nesse Evangelho segundo o Espiritismo, Agostinho de Hipona está presente em 7 mensagens e comunicações. Supera apenas em quantidade o espírito de São Luís. Então, a gente vê, por isso que a gente afirmou
que o débito da doutrina espírita para com Agostinho e os pais da igreja é muito grande. Mas quem foi Agostinho de Hipona? Agostinho nasceu em Tagaste, em 354. Era filho de Mônica e Patrício. A mãe era cristã, o pai não. No livro de História da Igreja, a gente vai encontrar algumas alusões a este grande santo. O autor, o livro é O Cristianismo, 2000 anos de caminhada. Estamos em Hipona, um porto do Mediterrâneo, na África do Norte, pelo ano de 391. O bispo da cidade, Valério Grego, falava mal o latim. Procurava um presbítero para ajudá-lo na pregação. Alguém descobre Agostinho de passagem na cidade e o indica. Imediatamente o povo apoia a proposta. O autor aqui nos diz que naquele tempo o povo dava pitaco na escolha dos padres e dos bispos. Agostinho não queria, mas aceitou. Assim, somente 3 anos após ter recebido o batismo, Agostinho foi feito padre. Pouco tempo depois, de 395 a 430, ano da morte, será bispo de Hipona. E um bispo pobre. Um bispo identificado com os pobres. E Agostinho, então, começa a caminhada dele no cristianismo. Então, em outro livro de História da Igreja, nós vamos ver que em 386, Agostinho nasceu em 354. Agostinho passou por uma experiência decisiva de conversão. Ele estava num determinado lugar, quando de repente ouve uma voz que lhe ordena abrir a Escritura. Toma e lê. Os seus olhos caem sobre o trecho da Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 13. E lá nessa epístola, a gente vai encontrar Paulo dizendo: vivamos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, prostituição e libertinagem, brigas e ciúmes. Essa passagem da Epístola aos Romanos caiu de cheio em Agostinho. Porque Agostinho era aquele jovem irrequieto. Era aquele jovem dado aos prazeres do mundo. Era aquele jovem que procurava alegria nas coisas mundanas.
E aquele encontro, aquele apelo de um espírito, nos diz Leon Denis, que esse espírito que falou para Agostinho era o espírito do próprio apóstolo Paulo. Então essa conversão levou ao batismo. Um ano depois, isso foi em 386, em 387, ele era batizado, ele e o filho, ele tinha um filho, pelo grande bispo Ambrósio de Milão. Em 391, ele foi ordenado padre. E em 395, bispo de Hipona. Por cerca do ano 400, ele escreveu as Confissões, que é um livro que poderemos dizer que é uma autobiografia. Ali, em Confissões, Agostinho coloca-se como pessoa, como aquele que luta, como aquele que vivencia todas as dificuldades da vida terrena. E depois, de 413 a 426, ele escreve A Cidade de Deus, livro no qual ele desenvolve uma teologia da história. E produz muitos e numerosos escritos combatendo as heresias que na época existiam. Então, Agostinho é essa figura no cristianismo. E das mensagens que ele nos transmite, nós escolhemos uma no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, no item 19, progressão dos mundos, para nos ajudar numa reflexão. Então, nessa mensagem, Agostinho vai nos dizer: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, a esta lei, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos progridem materialmente. A Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório ao mundo regenerador. Então aqui nós temos Agostinho nos falando dessa questão que nós estamos vivenciando hoje, a progressão dos mundos. E a gente vê a clareza da mensagem que ele transmite. À medida em que os habitantes de um mundo vai avançando, aquele mundo também avança.
Mas esse avanço decorre do avanço moral dos habitantes. Então nós estamos vivendo um período de transição. Todos nós ouvimos que essa realidade pela qual passamos no momento, ela está querendo nos mostrar que nós devemos mudar de vida. Porque o nosso planeta está entrando numa fase de progresso. E nós, seus habitantes, deveremos estar à altura de poder desfrutar desse mundo novo que se avizinha. E no livro dos Espíritos, na questão 919, Agostinho vai também tocar nesse assunto do progresso. Na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, já é a resposta dos espíritos, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que eu posso me conhecer? A resposta é dada por Agostinho de Hipona. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Mais à frente, Agostinho vai nos dizer: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Progresso individual. Cada um vai progredindo moralmente, e essa progressão individual, mais a do irmão, a do outro, vai fazendo com que a humanidade se transforme moralmente. E Agostinho ainda nos diz: direis, como há de alguém julgar a si mesmo? Julgar os outros é muito fácil, mas a gente julgar a si próprio é mais difícil. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? E aí ele nos dá a solução. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias
se praticada por outra pessoa. Se a censurais em outrem, não podereis ter como legítima quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Vejam que clareza. Se você está em dúvida, se você está indeciso, então pense, né? Como você julgaria o outro se o outro cometesse aquilo que você está cometendo? Se você censurar no outro, então a sua ação não é legítima, não é legal. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho. Então, vejam como Agostinho é muito objetivo. Se você tem dificuldade de julgar os seus próprios atos, então coloque esses atos nas mãos de outro. Como você julgaria o outro se ele cometesse aquele mesmo ato que você está cometendo? E ainda mais, consulte os outros. Pergunte para os outros o que eles acham. Olha, eu fiz isso, o que você acha? E não descuide da opinião dos inimigos. Porque os inimigos são colocados por Deus no nosso caminho para nos servir de espelho. Porque eles não têm interesse nenhum de agradar. Mas eles vão nos mostrar a realidade. E refletindo sobre essas questões de progresso, nós pegamos uma reflexão do Espírito Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida. Nesse livro, na reflexão 37, diante do progresso, Joana de Ângeles vai nos dizer: o progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho sempre atual. As conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem à loucura e à destruição. Para serem autênticas, as aquisições humanas devem alicerçar-se nos valores éticos, sem os quais o conhecimento se converte em valor tóxico, que culmina por aniquilar quem o detém. Examinando a problemática da evolução, os mensageiros encarregados da codificação espírita foram taxativos. Espíritas,
Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas, ainda predominantes na natureza animal do homem, será possível alcançar. Então vejam que Joana de Ângeles se coloca nessa perspectiva apresentada por Agostinho. A chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. É esse conhecimento que faz com que nós mudemos, nós caminhemos para a luz, como Agostinho nos deu o exemplo. Aquele jovem irrequieto, aquele jovem que buscava a verdade, que nessa busca da verdade trilhou muitas vezes o caminho do erro e do engano. Mas um dia acontece com ele o que aconteceu com Paulo. Ele também trilhou a estrada de Damasco. Ele também foi chamado pelo Senhor Jesus. E aquele chamado de Jesus transformou a vida daquele cristão, daquele homem. Desde a sua conversão até o final de sua vida terrena, Agostinho vai nos dar o exemplo de dedicação a Deus e a Jesus. A esse respeito, a mãe de Agostinho, Santa Mônica, era conhecida no catolicismo como aquela que rezou anos pela conversão do filho. Acompanhou o filho nas suas andanças pelo mundo. Agostinho nasceu na África, mas viveu muito tempo na Itália. E foi lá na Itália, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, que ele sentiu-se tocado. E quando ele se converte, a mãe, ele retorna para a África e num colóquio dele com a mãe, ela diz para ele: meu filho, quanto a mim não existe nada que me atraia nesta vida. Não sei mesmo o que estou fazendo aqui e porque ainda existo. Uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco. Ver-te cristão antes de morrer. Deus me concedeu algo mais e melhor. Ver-te desprezar as alegrias terrenas e só a Ele servir. O que faço ainda aqui?
Santa Mônica disse a Agostinho, quando ele saía da cidade de Ostia, na Itália, depois da conversão dele. E foi o último encontro dos dois, porque logo depois ela desencarnou. Então Agostinho nos dá esse exemplo. E é tão interessante a gente ver a figura de Agostinho, aquele que chegou aos altares, mas que de repente se apresenta para nós como aquela figura profundamente humana, como aquele que chegou à santidade, vivendo as suas fraquezas, tendo as suas dificuldades. Há alguns dias eu conversava com a irmã Salete Medeiros e a gente falava exatamente disso. Existia na igreja de Natal um padre Teobaldo, que ele dizia: quando eu olho para uma Teresa de Lisieux, quando eu olho para uma Maria Goretti, eu me sinto muito pequeno. Mas quando eu olho para um Agostinho de Hipona, para uma Maria Madalena, eu vejo que a santidade é possível também para mim. E é isso que Agostinho nos diz. Porque no livro dele, Confissões, ele vai nos narrar todas as dificuldades que ele teve na vida terrena. Todas as fraquezas, até as carnais, pelas quais ele vivenciou. E isso deu a essa criatura uma abertura muito grande para o outro. Agostinho, naquela época, a pessoa poderia escolher ou o juízo civil ou o juízo do bispo. Então Agostinho era muito procurado, era consultado por muita gente. Porque, como já dissemos, ele fazia parte, como diz o Espírito Erasto, fazia parte dessa falange dos pais da igreja. Então, os pais da igreja fazem parte da filosofia cristã. A história da filosofia vai chamar esse período a patrística. E Agostinho é o seu expoente máximo. Ele vai nos oferecer um exemplo magnífico. Uma inteligência singular. Então, nessa época, foram surgindo os dogmas da igreja. Na medida em que as heresias iam surgindo, então iam surgindo os dogmas que freavam ou mudavam o rumo dessas heresias. E conta-se que na vida de Agostinho, certa vez Agostinho caminhando pelas praias, viu uma criança
que ia lá para o mar, enchia uma conchinha d'água e trazia, colocava no buraquinho que ela tinha feito à beira-mar. E ele ficou observando aquilo, aproximou-se da criança e perguntou: meu filho, o que você está fazendo? E a criança respondeu: eu vou transferir toda esta água do mar para essa poça. E ele respondeu para a criança: você não está vendo que não é possível isso? E a criança respondeu com simplicidade: é mais fácil eu transferir toda a água do mar para aqui do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Naquela caminhada, Agostinho estava lá matutando essa questão desse dogma que foi proclamado naquela época. Então, meus irmãos, essa reflexão que nós quisemos trazer para os nossos irmãos. Vale a pena estudar Agostinho de Hipona. Vale a pena imitá-lo. Vale a pena ver que ele trouxe um contributo muito grande para o cristianismo e para o espiritismo. E nós encerramos essa nossa reflexão com um trecho do próprio Agostinho de Hipona. Trecho muito conhecido: tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitava dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Acontece isso muito com a gente. A gente quer encontrar Deus no exterior, quando Ele está dentro de nós. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existisse. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulgurastes e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espagistes tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocastes, e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, e que Agostinho de Hipona nos ajude nessa caminhada para a luz. Que Deus nos abençoe. Meu caro amigo Ivan, meu irmão Ivan, muito obrigado pela explanação muito profunda, né? Eu vou pedir a você que é envolvido nessa harmonia
do nosso mentor espiritual do nosso estado, do Rio Grande do Norte, para que você faça a nossa prece de encerramento dessa linda explanação de hoje. É com você, meu irmão. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, esta oportunidade que nos destes para a gente poder se aprofundar nesse teu discípulo tão amado e tão querido. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática os ensinamentos que Agostinho de Hipona vem nos trazendo durante essa caminhada aqui terrena. Que belo exemplo, Jesus! Um exemplo que todos nós devemos seguir. E que nós, atentos a essas orientações desses Espíritos, possamos sair deste momento tão difícil, porque passa toda a humanidade terrena. Abençoa-nos, Jesus, e fica conosco, porque o dia é teu.